Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Firme e forte? Espero que vocês estejam assistindo as videoaulas, estejam estudando. Caso não tenham compreendido, vocês possam voltar e assistir novamente. E hoje nós estamos na quarta aula de língua portuguesa, referente ao segundo bimestre, e vamos estudar sintaxe e pontuação. O que é sintaxe? Sintaxe é a estrutura da frase, da oração. Então, dentro da frase, da oração, dentro de um texto, nós utilizamos as pontuações, principalmente em redação, Então é um assunto bastante importante que vocês possam estudar com afinco e aprender as regras de pontuação. E o que é pontuação? Pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Então, dependendo do sinal de pontuação que eu utilizo numa frase, numa oração, então, quando eu vou ler, então há certas entonações, tá? E além disso, ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. Então, quando se utiliza corretamente as pontuações, o texto ele se torna preciso, claro e compreensivo, tá? Então, os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Então, uma observação importante. Não há vírgula entre sujeito e predicado. E aqui no final está de vermelho, está escrito assim: não importa o tamanho da frase, nunca se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. E é justamente aí que muitos cometem deslizes. Muitos cometem erros, colocando vírgula onde não há vírgula, tá? Então, não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Como nós podemos ver vários exemplos. Eu amo os animais. Meus pais trabalham juntos.
Meus tios e meus primos viajarão amanhã. Todos os amigos do 6º ano participaram da reunião. Os empresários dos países europeus vieram para a convenção. As crianças indígenas da tribo do estado do Amazonas comeram batata frita pela primeira vez. A importante assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda informou que o dia da audiência ainda não está confirmado. Note que todas essas orações, nenhuma delas foi utilizada a vírgula. Então, nunca se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Não importa o tamanho da frase, certo? Emprego da vírgula. Então, a vírgula ela indica uma pequena pausa na sentença. E ela serve para separar termos que possuem mesma função sintática no período. Então, o primeiro exemplo. Mel, Michele, Isadora e Débora farão a prova. Então, Mel, vírgula, Michele, vírgula, Isadora e Débora. Então, Mel, Michele, Isadora e Débora são núcleos do sujeito. O que é um núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Então, quando há mais de um núcleo no sujeito, eu utilizo a vírgula, certo? Segundo exemplo. Li Jorge Amado, Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Li o quê? Então, nós temos verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter objeto direto na oração. Então, Jorge Amado, Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meirelles e Clarice Lispector são objetos diretos. E eu separo cada um deles por vírgula, ok? Isorar o vocativo. O vocativo é o chamamento. Exemplo. Força, guerreiro. Então, aqui nós temos o vocativo guerreiro. E antes desse vocativo, eu preciso isolar, separar por vírgula. Avante, meus jovens. Também, meus jovens é um vocativo. Então, eu vou isolar este vocativo. Queridos, tenham atenção. Então, queridos, vocativo. Eu vou isolar colocando uma vírgula. Isolar o aposto explicativo. Exemplo. José de Alencar, o autor de Lucila, foi um romancista brasileiro.
Então aqui eu estou explicando quem foi José de Alencar. Quem é José de Alencar? O autor de Lucília. Então, autor de Lucília é a obra que ele escreveu, né? Então, quando eu tenho o aposto explicativo, estou explicando eu isolo com vírgulas. Segundo exemplo, Vitória, capital do Espírito Santo, é uma ilha que tem belas praias. Então, Vitória, capital do Espírito Santo. Então, nós temos aqui capital do Espírito Santo, o aposto explicativo. Estou explicando que Vitória é a capital do Espírito Santo, né? Então, eu estou isolando com vírgulas. Deslocar elementos dentro de uma frase. Ou seja, aqui nós temos uma mobilidade sintática. Primeiro exemplo. Temeroso, Nando não ficou no salão. Segundo exemplo. Nando não ficou no salão. Temeroso. Veja que o termo temeroso, na primeira oração, ele está no início. E eu separei por vírgula. E na segunda oração, ele está no final e separei por vírgula. Já a terceira oração, quando eu digo Nando não ficou no salão temeroso, esta oração ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque há ambiguidade, ou seja, uma duplicidade. Porque eu não sei quem é que está temeroso. Se é o Nando que está temeroso ou se é o salão que é temeroso. Então, para que eu não tenha uma oração ambígua, eu preciso separar por vírgulas, ok? Na semana anterior, ele foi convidado a depor. Então aqui, na semana anterior, eu tenho adjunto adverbial de tempo. Então, o adjunto adverbial quando nós temos um adjunto adverbial numa oração, nós temos algumas regras. Se for de corpo curto, de até 3 palavras, no caso aqui, na semana anterior, eu tenho 3 palavras. Eu posso pôr vírgula ou não. Ele é facultativo. Agora, de corpo longo, que é a partir de 4 palavras, eu já não posso deixar de colocar a vírgula, tá? A vírgula, a partir de 4 palavras, quando se trata de um adjunto adverbial,
ela é obrigatória o uso da vírgula. A vírgula serve para separar expressões explicativas, conjunções e conectivas. Isto é, ou seja, por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim, aliás. Então, todas elas, quando eu for utilizar, eu vou necessitar separar por vírgula. Tá? Exemplo: resolvi mudar de vida, ou seja, parar de fumar. Então, ou seja, eu coloquei, separei entre vírgulas. Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. Então, o termo aliás, separei também entre vírgulas. Separar os nomes dos locais de datas. Exemplo: Tomé Açu, vírgula, 9 de junho de 2020. Então, eu separei o nome da localidade pela data. O outro exemplo: Roma, vírgula, 1º de agosto de 2018. Então, separei o nome de um país, né, Roma, pela data. Isso é muito utilizado em uma carta, né? A vírgula, ela serve para isolar orações adjetivas explicativas. Então, exemplo: Brasil, que busca uma equidade social, ainda sofre com a desigualdade. Então, que busca uma equidade social é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Por que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa? Porque ela está entre vírgulas e porque nós temos uma conjunção integrante que ou melhor, nós temos um pronome relativo que, né? Outro exemplo: meu primo, de quem guardo doces lembranças, mora no Rio de Janeiro. Então, de quem guardo doces lembranças é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque está entre vírgulas. E todas as vezes
que as orações adjetivas explicativas estiverem numa oração, eu preciso isolar por vírgula. Separar termos enumerativos. O palestrante falou sobre fome, desemprego, tristeza e depressão. Então, nós temos aqui fome, vírgula, desemprego, vírgula, tristeza e depressão. Então, eu separei os termos enumerativos. Um outro exemplo. Sua observação foi inconveniente, vírgula, agressiva, vírgula, irônica e antipática. Então, aqui nessa oração também nós temos termos enumerativos. Por isso, separei por vírgulas. A vírgula serve para omitir um termo. Então, zeugma é uma figura de linguagem e ela ocorre quando há uma supressão, ou seja, quando eu não quero repetir aquele verbo, eu simplesmente utilizo a vírgula. Exemplo: Pedro estudava pela manhã, Mariana à tarde. Então, Mariana, vírgula. Eu poderia dizer: Pedro estudava pela manhã, Mariana estuda à tarde. Mas, para eu não repetir o verbo estudar novamente, eu omiti o termo e separei por vírgula. Um outro exemplo. Nós preferimos café e eles chá. Então, nós preferimos café e eles preferem chá. Então, para eu não utilizar a repetição do verbo preferir, eu omiti o termo, no caso, o verbo, e utilizei a vírgula. A vírgula serve para separar algumas orações coordenadas. Exemplo: Júlio usou suas estratégias, mas não venceu o desafio. Mas é a conjunção coordenativa adversativa. Então, quando eu tenho uma oração coordenada, eu separo por vírgulas. Um outro exemplo: estude, pois a vida não está fácil. Pois é uma conjunção coordenativa explicativa. Então, se eu tenho uma oração coordenada, eu separo por vírgula. Vírgula mais conectivo e serve para separar orações coordenadas com sujeitos distintos, ou seja, sujeitos diferentes. Exemplo: minha professora entrou na sala e os colegas começaram a rir. Então, na primeira oração, eu tenho como sujeito minha professora e na segunda oração, os colegas. Então, sujeitos diferentes, eu utilizo a vírgula antes do conectivo e. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. Na primeira oração, eu tenho o sujeito, o homem, e na segunda oração, eu tenho o sujeito, a mulher. Sujeitos diferentes,
sujeitos distintos, eu utilizo a vírgula antes do conectivo e. Polissíndeto. O termo poli significa vários, síndeto, conjunção. Então, várias conjunções. Então, o polissíndeto é uma figura de linguagem, né? Exemplo: luta, e luta, e luta, e luta, e luta. É um filho da pátria. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4 e, que é um conectivo, uma conjunção, a conjunção e. Então, todas as vezes que eu encontrar a mesma conjunção várias vezes numa oração, eu separo por vírgulas. Um outro exemplo: trabalha e teima, e lima, e sofre e sua. Aqui também nós temos 4 conectivos e eu separei por vírgula. Com valor semântico de mas. Exemplo: os alunos não estudaram e passaram na prova. Então aqui eu utilizei a vírgula, né? Os alunos não estudaram, vírgula, e passaram na prova. Por que eu utilizei a vírgula? Porque ele é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Ou seja, esse e, o conectivo e, ele tem um valor semântico de mas. Os alunos não estudaram, mas passaram na prova. Outro exemplo: não comprei protetor solar e fui à praia. Então, não comprei protetor solar, vírgula, e fui à praia. Este e, o conectivo e, ele tem um valor semântico de mas. Então, tanto a primeira como a segunda oração é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Quarto ponto: enfatizar o elemento posterior, ou seja, dar ênfase à oração. A menina lhe deu um fora e ainda o ofendeu. Então, quando eu estou dando uma ênfase à oração, eu utilizo a vírgula, tá? Obrigado por assistir a aula. Até a próxima. Recebam meu abraço, meu carinho e tchau, tchau.